Pessoal, o Botafogo ganhou do Bahia, sofrido, mas tem que ser sofrido, senão não é Botafogo, senão não é Brasileirão, né? Jogo de 6 pontos, ambos queriam ficar em quarto lugar no Brasileirão, o Botafogo ganhou o jogo e conseguiu pegar a vaga, por enquanto, até o próximo jogo pelo menos, nós estamos dentro do G4, que é o objetivo que nos resta buscar nesse campeonato. Lembrando que o Botafogo vai para a Copa do Brasil ano que vem, porque mudou o regulamento de tudo para ano que vem, né? Tudo mudou. E lembrando também que ano que vem o ano começa em janeiro, tá, Textor? 28 de janeiro o Brasileirão começa e pega pra capar desde o primeiro mês do ano. Bom, vamos aqui reagir ao troca de passes, tem muita informação sobre o jogo, tem também os pitacos do PC Oliveira sobre os pênaltis, expulsões e etc. Isso e muito mais pra vocês agora. Antes disso tudo, por favor, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá muito ruim o alcance, porque o pessoal tá abandonando os conteúdos do Botafogo ultimamente, tá? Estamos aí com 10% do alcance que a gente tinha nos dias ruins. Nos dias bons e médios tá menos que isso. Então, dá uma moral pra gente. Vamos aí seguir pro vídeo, vamos reagir. Hype o vídeo, é muito importante pro canal. Bora assistir, depois a gente volta. Fechando esta quarta-feira, agora mais tarde da noite, Botafogo venceu o Bahia no Newton Santos 2-1 e Santos e Grêmio empataram por 1-1. Vamos começar a falar sobre todos esses jogos a partir de agora e vou começar a conversar com Carlos Eduardo Mansur. Ô Mansur, parece inacreditável, daqui a pouco a gente vai ter a participação do nosso time da transmissão aqui no Troca. Inacreditável como o Botafogo acabou ficando com o jogo em risco. Depois de ter tantas oportunidades para fazer gols, de ter o Bahia tido o Sanabria expulso por simulação na segunda parte, o Bahia pouco fazia durante o jogo até marcar o seu primeiro gol e aí todo mundo lá no Newton Santos estava meio arrepiado com o possível gol de empate do Bahia. Não, Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. É porque tem um humor da arquibancada em torno do Botafogo. Naturalmente, ele não é dos melhores por tudo que a temporada vem acumulando. E isso, às vezes, faz com que passe despercebido o fato de que o Botafogo tem momentos bons, de alto nível, de futebol de muito bom. E hoje era um desses momentos. O primeiro tempo em especial, o Botafogo construiu mais do que o suficiente para ter uma vantagem mais confortável do que o 1-0 que ele levou para o vestiário. O curioso desse jogo é como ele muda a feição dele assim, muito rapidamente. Porque começa o segundo tempo, todo mundo com a expectativa de que o Bahia, com 2 mudanças no intervalo do Rogério, fosse ser um time um pouco mais competitivo, conseguisse ser mais agressivo com bola, criar um pouco mais. Só que com 15 segundos de segundo tempo, 20 segundos de segundo tempo, o Botafogo encontra o 2-0. O jogo ali parecia, além do controle que o Botafogo já tinha do jogo, parecia com o placar absolutamente encaminhado. E o Bahia encontra um gol numa cobrança de falta que a bola desvia no ombro do Caio e acaba enganando o Léo Link. E a partir daí, o Botafogo não chegou a ser dominado, encurralado pelo Bahia, mas vira um time inseguro. O Botafogo tem tido essas oscilações, inclusive, de uma certa dose de insegurança durante o jogo. Olha que é uma vantagem mínima. Assim como surgiu o primeiro gol do Bahia de maneira inesperada e um gol que parecia que não sairia, né, pelo controle que o Botafogo tinha do jogo, qualquer bola vadia, como a gente fala no futebol, poderia ter causado empate. O Botafogo era melhor time do que o Bahia. Ainda teve a expulsão do Sanabria, né? Um lance que a gente vai até discutir mais adiante. Eu achei o segundo cartão um pouco rigoroso demais na arbitragem. Mas, enfim, o fato é que ainda assim o Botafogo flertou com o risco de um jogo em que ele foi muito superior. De bom, leva um bom desempenho, né? O Botafogo voltou a ter bons momentos do jogo. Tinha tido, inclusive, no clássico com o Fluminense quando perdeu, mas ali oscilou muito, fez um segundo tempo que não foi bom. Hoje eu acho que o Botafogo fez uma boa partida e ganhou com justiça o jogo. É isso, e com a vitória, né, tá aqui a classificação, atrás do Alex ali a primeira página, o Botafogo entra no G4, é a primeira vez no campeonato que o Botafogo entra no G4 da competição, ultrapassa o Mirassol, né, o empate do Bragantino com o Bragantino foi ruim para o time do interior paulista, né, para o Mirassol no caso, porque ele estacionou ali nos 43 pontos, já havia perdido na última rodada para o Atlético Mineiro, isso permitiu a ultrapassagem aí do Botafogo, né? Chega ao mesmo número de pontos. Nos critérios de desempate, o Botafogo agora é o 4º colocado. Vamos começar falando sobre o Botafogo, né? E essa vitória importante que coloca pela primeira vez o Botafogo no G4 do Campeonato Brasileiro. Mansur estava dizendo aqui sobre os bons momentos, né? Boas impressões que o Botafogo
deixou hoje no jogo contra o Bahia. A gente vai começar a mostrar os melhores momentos para vocês. Daqui a pouco a nossa equipe de transmissão vai participar com a gente. Numa grande exibição para mim de Vitinho, né? Porque o Botafogo construiu muito pelo lado direito, especialmente no primeiro tempo. Quase tudo passava pelos pés do Vitinho, que terminou a jogada sempre com muita qualidade, né, Mansur? Não à toa, esteve na lista do Ancelotti, dessa vez não foi lembrado, mas esteve na última lista, né? E, assim, é um mecanismo que o Botafogo já tem desde o ano passado, de ter o Vitinho... Confundi aqui, ele esteve na lista mesmo, né? Ele entrou no jogo lá em La Paz, ó. Ah, não, porque por algum momento eu pensei de ter me traído aqui. Mas assim, sobre o Botafogo e especificamente o Vitinho, é algo que o Botafogo já tem muito claro desde o ano passado, que é essa possibilidade de ter o Vitinho, ora abrindo o campo, ora atacando a área com um dos meias. Antigamente era o Arthur agora começou hoje no banco. Quem partia do lado direito era o Santos, aí tá aí o Vitinho fazendo esse ataque à área para finalizar num belo lançamento, né, do Marlon. Olha lá, o chute pegou meio de canela, pegou né? bem. Mas enfim, o Botafogo tem esse mecanismo muito claramente definido e com o Ancelotti continua acontecendo. Foi hoje o lado mais forte. O Cuiabano começava, embora seja um jogador de muita força, a minha sensação é que esse é o único momento do Bahia no primeiro tempo, que é uma boa... O Botafogo não defende bem esse lance. O Bahia em poucos toques atravessa o campo. O Zé Guilherme tem a chance do chute, a bola bate no pé da trave. A minha impressão é que o Ancelotti quis usar o Cuiabano mais como jogador de chegada do que já recebendo, posicionado por ali. Então ele iniciava as jogadas um pouco mais baixo, um pouco mais na base da jogada. E na hora da definição ele se apresentava em progressão. Aí é o lance do gol do Jefinho, né? Batida cruzada do Cuiabano, logo na primeira jogada do segundo tempo, que parecia que matava o jogo. Então o Botafogo teve isso. O Santos jogou, tecnicamente hoje voltou a jogar bem, ele tinha tido uma oscilação, o Santos Rodrigues, hoje ele voltou a jogar bem, e o Botafogo era bastante superior, com bastante controle do jogo. Com o 2-0 parecia que o jogo estava absolutamente definido, mas vai acontecer esse lance aí, ó. A bola, se a gente reparar na outra imagem, no replay, ó, ela toca no ombro do Caio e acaba impedindo o Léo Link de chegar. E aí o jogo fica vivo, né? Porque se gera uma incerteza. Esse é o lance da expulsão. Daqui a pouco a gente vai conversar com Paulo César de Oliveira sobre a expulsão, né? Ele já tinha um cartão amarelo, recebe o segundo e, consequentemente, o vermelho. Isso. Agora é o seguinte, eu acho que o torcedor do Botafogo, nesse momento, ele deve estar se perguntando, né? Qual é o real Botafogo, né? Porque o Botafogo tem oscilado muito, assim, de ótimos momentos, bons jogos, como o de hoje, eu acho que foi um bom jogo. Não sei se você concorda, Alex. Mas de jogos que ele tem deixado a desejar, seja pelos desfalques, o Botafogo tem convivido com muitos desfalques, mas essa mudança de humor do botafoguense, né? Diante das apresentações do time, eu acho que tem deixado o torcedor um pouco com a pulga atrás da orelha sobre qual vai ser o futuro do Botafogo no campeonato, né, Alex? Então, cara, essa relação com o torcedor também... O torcedor, ele naturalmente, ele fica muito mal acostumado quando vem um ano como foi o ano passado, com essas conquistas que teve. E ainda assim, esse time tá ali com 43 pontos ainda. Lógico, perdeu pontos, assim, de jogos, não só do 3-0, né, mas... que ele fez por onde, jogou bem uma parte do jogo, constrói o resultado, seja de início ou lá pro final, e acaba pagando. Então, o Botafogo vai se arrepender muito por essas falhas, todas que aconteceram no ano, e os adversários agradecem, né? Porque o time, ele é muito bom, né, cara? Isso se mostra. Ainda mais com a melhora do Santos Rodrigues, com o gol e a melhora também que a gente vê do Jefinho. Mas é um time que está pagando caro por alguns desligues, por alguns momentos não tão bem jogados. Só que hoje foi um jogo, acho que muito bom do Botafogo. Uma pena que o torcedor acabou não indo, né? 8.000 pessoas hoje só no Newton Santos. É muito pouco, né? E aí, às vezes, aí tem aquela questão do julgamento, que ele é subjetivo, se acha que eles estão certos ou não, por tudo que está vendo. A decepção no futebol, ela é sempre maior, né? Ela tem um peso... um pouco maior do que outras coisas, mas o Botafogo hoje pelo menos fez um jogo, correu o seu risco, mas sai de novo com algo para tirar proveito, porque a gente viu até ali o Ancelottinho na beirada do campo tentando dar porque às vezes tem essa questão da mobilização, às vezes acaba sumindo, e você vê que
Às vezes tem time que ele pode se desmobilizar ou não jogar bem, que parece que não toma susto, né? Mas o Botafogo tá pagando caro. Tá sempre levando susto, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ao Newton Santos então, porque lá Dandan Pereira, Renata Mendonça e Grafite fizeram a transmissão no Premier, você acompanhou e a gente traz a participação deles agora aqui no Troca de Passes. Imagino que tenham gostado do jogo, foi um bom jogo no Newton Santos, pena que para pouca gente, né, Dandan? Só 8.000 pessoas por aí. Bem-vindo ao Troca, amigo. É isso, pouca gente aqui no Newton, audiência bombando no Premier, pelo menos isso, né, galera do Botafogo, do Bahia também, alô Salvador. Eu achei, sabe o que, Diniz? Aliás, boa noite pro Mansur, um salve pro Alex, rei das pizzas. Não tô hoje aí pra comer a pizza do Alex, mas um salve pra essa galera. Eu achei um jogo digno de duas equipes de prateleira alta do futebol brasileiro. Até mesmo o Bahia, quando ficou com um a menos, continuou jogando. Eu achei um jogo bem divertido e de alto nível no Newton Santos. Renata Mendonça, Grafite, com vocês, começando com a Rê. Tudo bem, Dandan, mais uma vez, Grafa, todo mundo que está lá na mesa do Troca de Passes e que está nos acompanhando por aqui. Acho que foi um jogo digno de disputa pelo G4, né? De dois times que têm muita qualidade em termos de elenco, ainda que com desfalques importantes nas duas equipes, e que estão brigando para conseguir essa vaga direta na Libertadores. Eu acho que o início do primeiro tempo, assim, os primeiros 10 minutos, nem isso, o Bahia teve um pouco mais de volume. Teve mais a bola, construiu jogadas, mas ele não conseguia terminar as jogadas, né? Ele não conseguia transformar essas jogadas em finalização. Devolvia a bola para o Botafogo, que aí começou a gostar do jogo com as jogadas pelo lado direito com o Vitinho, né? E desde a saída do Juba, e eu acho que isso é um ponto importante desse jogo, o Juba sai lesionado no início ainda do primeiro tempo, e desde então o Bahia tem muita dificuldade, tanto para construir com bola, porque é o papel do Juba, ele ajuda, ele faz como que um segundo volante com bola, e tanto para defender, porque aí quando o Zé Guilherme entra, a gente vê nessa jogada, o Sanabria não marca, o Zé Guilherme tá fechando dentro da área, mas ninguém chega no Santi Rodrigues, que faz toda uma movimentação, enfim. Para mim o primeiro tempo foi praticamente todo do Botafogo, só aquele iniciozinho, né? E o Bahia teve uma chance com o Zé Guilherme. Na segunda etapa, a coisa muda depois da expulsão, que foi curioso. Eu achei que é só essa parte que eu acho que pro Botafogo fica de alerta, porque você tem um jogador a mais e não consegue transformar isso numa superioridade. Você deixa o time adversário, o Bahia, crescer. Acho que o Bahia foi melhor no segundo tempo, com um a menos do que tinha sido no primeiro. Agora o prejuízo, Grafa, e pra galera que tá acompanhando troca, pro Rogério, já pensando na próxima partida contra o Flamengo, é grande, né? Porque fora o Juba, a gente não sabe até que ponto a lesão é grave. O Sanabria recebendo cartão vermelho e tem só um Flamengo no domingo. E tem Nestor, também suspenso, e o Ramos Mingo saiu machucado também, não sabemos se terá condições de jogo. É verdade. Boa noite, Dandan, Renata, Diniz, Mansur e Alex, amigos do Troca. As amigas e amigos estão acompanhando o Troca de casa. Realmente é difícil, né, o Rogério, né? Ele lamenta muito o resultado, né? Porque o Bahia, após o primeiro gol, né, ter tomado o gol logo no comecinho, com 23 segundos do segundo tempo, o Botafogo consegue o segundo gol. E aí o Rogério já havia feito umas trocas no intervalo para tentar mudar a equipe, né? Veio com o Rodrigo Nestor já no intervalo e o Thiago que entraram, né, para ajudar a equipe, para fechar esse lado direito do Botafogo, né? Tanto é que o Vitinho no segundo tempo não jogou com tanta intensidade como jogou no primeiro. E aí a expulsão do Sanabria, que prejudicou bastante o Bahia. O Bahia ainda mesmo assim conseguiu buscar esse resultado. E o Juba, além de estar lesionado, ele toma o terceiro amarelo no banco, né? Numa discussão ali após a expulsão do Sanabria, o Juba vai questionar a arbitragem, toma o terceiro amarelo, já está suspenso do jogo, mesmo que tenha condições de se recuperar. Então o Rogério lamenta o resultado de hoje, lamenta os desfalques importantes que vai ter para o jogo contra o Flamengo na próxima semana. No final de semana passado, o Davi Lancelotti também falou bastante dos desfalques, né, do clássico contra o Fluminense, os desfalques que tinha. Hoje ele tinha uma equipe mais forte em campo, mas nesse momento da temporada todos os clubes estão passando por isso. É nesse momento que você avalia elenco, que você testa bastante o seu elenco. Mas eu tô com a Renata também, foi um jogo digno de dois clubes que estão buscando o G4 ali. O Botafogo conseguiu a vitória, entra no G4 agora e deixa o Bahia 3 pontos atrás, mas com um jogo a menos ainda, né, Dandan?
Dana, desculpa, só para completar alguns pontos. O Santi Rodrigues fez um partidaço, né? Assim, foi um jogo, acho que ele já tem tomado conta dessa posição, né? Como atacante ali pelo lado direito, e hoje ele foi muito bem. Do lado do Bahia, depois que o Ramos Mingo se machuca, o Rezende vai para a zaga, ele também faz. Ele e o Gabriel Xavier foram muito bem, com 1 a menos, o que é muito difícil. E o Bahia estava pressionando alto, inclusive, em vários momentos, jogando com 1 a menos. Então, para essa linha de zaga é super difícil, você tem que fechar, né, espaços. Acho que o Gabriel Xavier impede um lançamento ali pro Arthur Cabral, que foi na medida. Então, assim, foi uma partida muito segura, inclusive do Rezende, que de volante foi recuado para zagueiro. E eu acho que fica aí para o Botafogo mais esse alerta do segundo tempo, porque eu acho que não só o fato de ter um jogador a mais, mas uma queda de rendimento depois que faz o 2-0. E aí ver o Bahia fazer o gol. De repente o Bahia está crescendo no jogo e o Botafogo sai nos últimos minutos sofrendo de um jogo que tinha 1 a mais, né? Então essa que foi o pequeno porém aí da vitória do Botafogo. Ô, Diniz, o Bahia pega o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo pega o Internacional. E só uma curiosidade, o Botafogo quebrou hoje uma série contra o Bahia, né? Não vencia 5 jogos. Sim. O Bahia não perdeu pro Super Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e ainda eliminou o Botafogo ano passado da Copa do Brasil. Então o Botafogo quebra hoje essa série contra o Tricolor. Uma última coisa para o pessoal do Troca, não sei se vai ter depois PC analisando, ele falou pra gente aqui na transmissão que a expulsão tinha sido correta, né, o segundo amarelo, mas a gente ficou com a impressão aqui que o primeiro amarelo também foi por uma certa encenação, né, foi no finalzinho do primeiro tempo, um lance cuiabano faz a falta no Sanabria, o Sanabria fica um tempo caído, e aí de repente quando ele levanta, o árbitro dá o cartão amarelo. Seriam dois amarelos por encenação, né? O que acho que torna a expulsão ainda mais chamativa, vamos dizer assim, também para o PC depois analisar. Vamos, a gente está mostrando um deles aí, ó. O cuiabano puxa com a mão, né? Do primeiro tempo. Ele pega o pé com a mão e aí o Sanabria parece que foi mordido por uma serpente ali, né? Parecia que estava sendo comido por uma cobra. Mas enfim, a gente vai conversar com o PC daqui a pouco. Deixa eu agradecer aqui. Dandan, Renata, Grafa, obrigado, meus amigos, pela participação. Valeu, aqui gente. No Troca Bom de programa. Passes. Olha, só para dar certinho aqui a lista de desfalques do Bahia para o jogo contra o Flamengo. Olha só. Anote aí, Mansur, porque a lista é extensa. Arias, Gabriel Xavier, Nestor, Juba e Sanabria. Todos estão suspensos, além do Juba ainda ter saído machucado. E o Ramos Mingo, saiu com dores, com o auxílio, com a colaboração de Eric Faria, que também está acompanhando de casa. Um abraço para o Eric. Sem contar o pessoal que já está fora há um tempo. Exato, Puga, Alexandre. Ou seja, muita gente fora, provavelmente, para o jogo contra o Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar com Paulo César de Oliveira sobre os lances mais polêmicos e daqui a pouco também teremos a nossa equipe que participou da transmissão de Santos e Grêmio. Aí já é no jogo do Botafogo, né, contra o Bahia. O cartão amarelo para o Arias por uma falta perigosa no Arthur Cabral e um cartão amarelo do Sanabria por simulação, o primeiro cartão. Vamos lá, vamos rodar o lance aí, ver se o nosso time separou. Vamos ao lance? Já vai rodar aí. Porque eu tava com uma... Agora vai. Vamos lá. Tá aí, ó, lance do Botafogo. Esse é o primeiro amarelo do Arias, né? Que ele se envolve ali numa discussão... Que a simulação do Sanabria foi falta ali, mas é muito ridículo. Do Sanabria, né? Que ele se envolve na discussão aí com o cuiabano. Acaba ali recebendo o cartão amarelo, né? Fiquei aliviado que ele conseguiu se levantar depois. Depois de tudo isso. O drama. E agora, na linha do comentário do nosso internauta aí, na nossa hashtag do Troca de Passes, realmente tem até um certo contato físico com o Marlon Freitas, mas eu chamo a atenção a maneira como o Sanabria vem arrastando o pé muito antes da chegada do Marlon Freitas. Para mim é uma clara simulação, porque normalmente quando tem o contato físico, a orientação é para o árbitro ter um pouquinho mais de cuidado. Olha, se tem um contato, dá uma segurada no cartão, não marca o pênalti, só adverte verbalmente. Mas olha só como ele já vem arrastando, ele dá um toque na bola, ele vem arrastando esse pé e vai ao solo. E o pé esquerdo ele tenta até jogar pro lado ali para ver se ele sofre um pênalti ali de algum jeito ou tenta enganar. O contato com o Marlon Freitas é bem depois
daquela primeira ação dele, na câmera 1 dá pra ver melhor ainda como ele já vem arrastando o pé. Claro que é um cartão que a gente pode analisar aqui com um certo rigor Você tem do bom Felipe senso Fernandes. ou não, mas Mas o jogador se coloca regra, nesse risco, né? Mas esse ângulo é muito bom pra gente observar. Repara como ele dá um toque na bola e olha só como ele já vem arrastando aquele pé direito, buscando totalmente o contato, jogando a perna esquerda para esse contato com o Marlon Freitas. Tem um rigor do Felipe Fernandes? Tem um rigor. A maioria dos árbitros... de cartão toda hora, né? Oi? A gente não vê esse Não vê. cartão Normalmente toda hora. é mais quando o jogador tá livre, tá sozinho e tenta enganar o árbitro. Mas assim, ele tá bem posicionado. Ele tem bom ângulo e toma a decisão. Esse é o mesmo, para mim, é o mesmo exemplo sobre a questão da expulsão do goleiro do Vasco. Do Léo Jardim. Do Léo Jardim, não é comum de fazerem, mas quem fez que tá de parabéns. Quem não fez, o bom senso no futebol eu acho que vale, ok. Não seria um crime. Não dá pra reclamar. Mas ele errou, ele tentou o simular jogador se dentro da coloca área, nessa Claramente posição. tentou simular. Esse É isso. Vamos a Santos E outra, e Grêmio. só pela a atuação dele da primeira, ele já devia ser expulso lá, né? Foi feio, hein? Eu não sei como o jogador olha na. O cara pegou a imagem. mão do coisa. O Sanabria tá assistindo o Troca de Paz. Não sei como ele olha e fala, não é possível. Mas vai olhar porque vira Os meme. companheiros devem tirar sarro dele, né? Porque não é possível. Isso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.